facilita a edição aí. Bom, pessoal, estamos ao vivo aqui com o Luiz Azeredo, um cara que, na minha opinião, dispensa apresentações, o cara que fez parte da rivalidade aí BTT Chutebox, melhor dizendo, Chutebox BTT, né? Não é brincadeira não, cara. Para um cara que é fã do esporte como eu, ter essa oportunidade aí de estar nessa resenha com o Luizão, é uma honra e tanto. Luizão, e aí, cara? Faça suas apresentações aí, por favor. Meu prazer aí, cara. Ok. Sou Luiz Azeredo, cara. Eu sou lutador profissional de MMA, lutador profissional de Muay Thai, faixa preta de Jiu-Jitsu, 4 degree, 4 graus. E tenho uma experiência na luta aí. Tem alguns discípulos aí, faixa preta também, seguindo o meu caminho. Tipo, o Diego Lima é um faixa preta meu que tá fazendo muito barulho agora, tá treinando o Charles do Bronx, nosso futuro campeão de novo do UFC. E tem o Marcos Tragante também, que é meu outro faixa preta de Muay Thai. E tem a nova geração chegando aí, cara. Um monte de nova geração vindo buscar conhecimento aí e vindo explodir pelo mundo. E eu tô aqui pra botar a galera pra explodir, pra evoluir. Isso aí, Luizão. Luizão, eu acho sempre mais simples começar do começo. Como que começou tudo isso pra você, Luizão? Como que surgiu aí na tua vida, cara? A história do Vale Tudo, do MMA, como começou tudo com você aí? Cara, o começo da nossa história, a gente nunca pensa em ser um lutador, né? Na verdade, você quer aprender uma arte marcial para aprender uma defesa pessoal e você vai buscando conhecimento qual arte marcial é melhor, né, cara? Mas eu acredito que veio muito dos parentes, né, cara? Os parentes introduzem a gente nessa arte marcial, cara. E minha mãe, quando eu era criança, me colocou no judô ali. Eu acho que esse foi meu primeiro contato com arte marcial. Porque a gente aí no Brasil aí, é o judô que é a porta da luta, né, cara? Pra gente. Tem escolinha de criança, tudo. Então eu comecei o judô quando eu era mais novo. E depois do judô eu tive o conhecimento, o prazer de começar no taekwondo também. O taekwondo foi uma boa escola de luta. E depois do taekwondo, onde eu fazia taekwondo, tinha um Muay Thai ali para praticar isso. Sempre que eu chegava, eu era 14, entre 14 e 16 anos, foi a cidade que eu fiz o taekwondo. Então eu chegava ali na academia, fazia o taekwondo, via as luvas de boxe jogadas ali, o tatame tudo suado. Eu olhei. Eu conheci o Muay Thai, né, cara? O Muay Thai, que foi a divisão de água para todos os lutadores, né? E aí eu vi o Muay Thai ali, eu falei, eu vou começar com conhecer, eu quero fazer isso daí, mas no momento eu fazia o taekwondo. E quando cheguei numa certa idade, eu falei, é a hora de migrar pro Muay Thai. Aí eu migrei pro Muay Thai, né, cara? E foi nesse momento que eu conheci o mestre Rony Alex, aí de São Paulo. É um mestre muito conceituado no Muay Thai aí, brasileiro, cara. E que como fez vários atletas, como o Márcio Canoletti, é um atleta que foi feito pelo Rony Alex também, que lutou... Como que era o nome? K1, cara. E ali ele fez também muito barulho aí, mostrando o Muay Thai brasileiro, né, cara? E fazendo o Muay Thai do Rony Alex. Essa aí é minha escola do Muay Thai. Aí eu tive que fazer a minha... Aí depois disso daí, cara, o que aconteceu? Eu pratiquei Muay Thai por um bom tempo. Eu tive um amigo meu que me introduziu o jiu-jitsu. Eu conheci um faixa roxa de jiu-jitsu aí. Aí eu nem sabia o que era esse jiu-jitsu, né, cara? Mas aí eu fui lá praticar um jiu-jitsu sem ter noção do que era, até então que eu vi o primeiro UFC. Primeiro UFC que eu vi aquele magrinho Royce Gracie batendo nos grandão, nos gigantes ali, finalizando. Eu falei, que negócio é esse jiu-jitsu aí, né, cara? Aí eu fiquei interessado, eu falei, quero aprender isso aí. Aí tive a oportunidade de treinar, acho que quando eu tinha 18 anos, que eu acabei o exército ali, eu comecei a fazer o jiu-jitsu. Então eu comecei mais ou menos o Muay Thai com 16 e fui conhecer o jiu-jitsu com 18. Aí foi que eu comecei a mesclar. Aí eu comecei a enxergar que você tem que saber lutar de pé e no chão. E na época que eu comecei isso aí, não era todo mundo que tinha essa oportunidade, ou tinha essa cabeça para abraçar duas modalidades, né, cara?
Então eu fui um dos pioneiros que conseguiu enxergar isso e correr atrás, né? Buscar esse conhecimento. E esse aí foi mais ou menos a minha base de começo. E que ano que você chegou na Chutebox, Luizão? Mais ou menos aí. Então, foi assim, ó. Para mim chegar na Chutebox, eu conheci esse meu amigo do Jiu-Jitsu, que me introduziu ao Jiu-Jitsu, era um faixa roxa que dava aula. O Pinguim, o codename dele, o nickname, o apelido dele. Aí eu conheci o Pinguim faixa roxa, comecei a treinar com ele, aí conheci um outro faixa preta lá, o João Marcos ali, que me introduziu o Muay Thai, esse aí que me colocou no meu primeiro MMA. Se eu não passar por essa história aqui, eu não consigo chegar na Chutebox. Porque aí eu cheguei na minha primeira luta de MMA pelo João Marcos. Ele me ensinou o jiu-jitsu e eu tinha o Muay Thai do Ronnie Alex. E com essa mesclagem eu sabia o jogo de pé e o jogo de chão. Esse meu professor ali, ele tinha um ou dois campeonatos de MMA. Aí ele me introduziu no mundo do MMA. Ele falou, você quer fazer uma luta de MMA? Eu era faixa branca de jiu-jitsu com 6 a 8 meses de jiu-jitsu. Já tinha competido um ou dois campeonatos de jiu-jitsu, né? E aí eu falei, para você ver como nesse negócio de ser professor, ser mestre, é uma coisa importante na vida dos outros. Porque pela pressão que ele falou, pela energia que ele me deu, falou, mano, você é um cara bom, você é um cara duro, você pode lutar, você tá pronto. E eu tinha só 6 meses de jiu-jitsu, né, cara? Aí foi o primeiro Vale Tudo, que foi 3 lutas na noite. Aí eu cheguei nas 3 lutas da noite, eu fiz a primeira luta de Vale Tudo e nocauteei o cara na montada, quedei o cara, troquei porrada com ele, quedei ele, montei e meu treinador falou, você só para de bater quando o juiz te arrancar de cima, né? Essa aí foi a instrução dele, né? Aí eu montei no cara e na época era o Vale Tudo, não era nem MMA, né, cara? Então, no Vale Tudo aqui, você podia dar chute até nas partes íntimas da rapaziada, você podia. Então, eu montei no cara, comecei a descer a cotovelada nele ali, umas 2, 3, 4, até o juiz me arrancar de cima. Esse aí foi o primeiro nocaute de luta de 3. Aí vai eu pra segunda luta ali. Essa é a minha primeira vez que eu tive contato com o MMA. Aí na segunda luta ali, eu consegui nocautear o cara também na segunda luta dele. E daí, eu fui pra final. E na final do campeonato ali, eu peguei um cara duro, cara. Eu não sei o que o cara tinha, mas o cara tinha um gás fenomenal. Que eu bati nele 10 minutos direto. Coloquei mata-leão nele, apertei ele ali no mata-leão, ele me dando soco aqui por trás e eu apertando no pescoço. Aí depois de 3 socos eu tomei no rosto ali, eu falei, o quê? Eu vou sair dessa posição. Mudei a posição. Aí trocamos, coloquei ele no triângulo ali, apertando o triângulo ali, ele com o triângulo encaixado no pescoço, ele tá descendo umas marretadas em mim. Eu falei, mano, esse cara não bate por nada. Aí acabei raspando, caí por cima, tava na montada, acabou o primeiro round de 10 minutos, né? Essa aí foi meu primeiro contato com o Vale Tudo. Aí nisso, eu dei o intervalo do primeiro round, eu voltei pro corner. Aí, quando eu tava ali de pé, eu falei, ganhei a luta, já era, né, cara? Matei o cara o round inteiro. Só escuto o anúncio falando, galera, agora esse foi o primeiro round, agora vamos por mais um round de 10 minutos. Eu falei, mano, você tá louco, cara? Já lutei com esse cara 10 minutos, ainda tem mais um round de 10 minutos? Meu gás já tava, primeira vez que eu tava competindo no Vale Tudo, aí eu dei tudo e mais um pouco. Aí eu olho para trás do oponente, ele dando os pulinhos assim, ó, pá. Falei, você tá louco, cara? O cara eu querendo aqui, o cara tá pulando. Aí eu falei pro meu treinador, ó, pra mim eu não consigo voltar, porque senão eu vou vomitar em cima do cara. Então que você tem que passar do teu limite. Limite é uma coisa que a gente criou, mas a gente sabe que a gente chegou naquilo ali. Quando o teu corpo tá querendo vomitar, você não tá tendo controle jamais. Falei, pra mim deu. Aí ele acabou ganhando essa última luta. Mas ali foi a divisão de água, porque desse dia em diante, aí meu treinador falou, Luiz, você lutou 3 lutas na noite, agora você viu como que é o Vale Tudo. É isso que você quer pra sua vida? Ele me fez essa pergunta. Aí depois que ele me fez essa pergunta, eu respondi pra mim mesmo. Eu falei, é isso aí que eu quero. Aí que eu comecei a me focar. Aí eu fui buscar uma escola melhor de jiu-jitsu, que era em São Paulo. E aí eu conheci o Jorge Patino, o Macaco na época aí.
ele era o fenômeno do MMA, né, cara? Ele entrava Com certeza. Ele entrava no ringue de MMA ali, ele destruía os oponentes dele em questão de segundos ali, jogava, usava o jiu-jitsu. E era em São Paulo. Eu falei, mano, quando eu vi esse cara ali, eu falei, cara, eu vou buscar esse conhecimento aí, eu vou buscar ele. Aí eu comecei a treinar com o jiu-jitsu, que era Godoy e Macaco na época, eles eram dois faixas pretas ali. Em São Paulo eles eram competidor, a galera era filé. Então eu cheguei ali e comecei a treinar com eles. E aí que eu comecei a evoluir na parte de jiu-jitsu, que eu peguei um time competidor, entendeu? Que o João Marcos era um cara bom, tudo, mas ele é um cara que não tinha um time montado ainda. Ele estava no caminho, ele já tinha experiência do MMA. Aí eu conectei num cara que era campeão de MMA, né? Então isso aí foi um trampolim para me impulsionar para o próximo nível. E depois que eu cheguei num certo nível aí, comecei a lutar um monte de competição e tive a chance de lutar com o Anderson Silva. Foi aí que a primeira vez que eu conectei com a chutebox. A gente foi contra a chutebox, entendeu? E Anderson Silva foi um cara que sempre foi o fenômeno, né, cara? Desde o princípio. Aí quando eu tive a oportunidade de lutar com o Anderson Silva ali, eu aceitei o desafio e aí começou a deslanchar minha carreira no MMA. Sim. E então quando você já chega na chutebox, bom, fato curioso, o primeiro evento de Vale Tudo, né? Não era nem chamado de MMA, que eu acompanhei, foi Jorge Patino versus Pelé, cara. Foi a primeira luta que eu fui ver ao vivo, foi essa, né? O primeiro contato que eu tive de um evento foi esse, né? Que é curioso, porque depois você fez parte da equipe do cara, né, cara? E é ali que a gente conheceu o chutebox também, né? Que a gente viu os primeiros lutadores de Muay Thai mostrando no MMA que prevalecia mais jiu-jitsu, né? A gente viu a luta de pé sendo mostrada que funciona no MMA também. Ali que me impressionou também. Eu falei, mano, esses caras de Muay Thai são bons. Então eu já fazia Muay Thai, então eu tive essa visão. Eu falei, cara, vou buscar o jiu-jitsu e vou mesclar. Porque nessa época o Macaco era jiu-jitsu e o Pelé era Muay Thai. Mas os dois treinavam a parte de pé, duelo, né? De né? modalidades, né? Exato, foi isso que aconteceu. E é o que aconteceu. Consegui meu objetivo em São Paulo, já tinha o Roney Alex, que era um Muay Thai bom, excelente ali de São Paulo, top de linha. E a gente tinha o Macaco, o Godoy Macaco, que na época era o Godoy Macaco, que era o top de jiu-jitsu também. Era específico ground game, específico a parte de chão, mas eles eram voltados para o MMA. Então ali começou um laboratório nosso ali de fazer essa mesclagem. Eu falei, no começo que eu cheguei ali, eu falei pro Godoy. O Godoy era o cara que comandava a academia na época ali. O Macaco também. O Macaco ainda era faixa marrom, pra você ter ideia. Entendeu? Eu falei, ô Godoy, quero lutar pra vocês aí, quero treinar, não sei o que. Eu já tinha umas competições de Muay Thai, até pedi um VIP ali. Falei, ô, será que eu podia treinar de graça? A gente lutador, você sabe como que é, né, cara? A gente é só correria e a situação do Brasil não é fácil pra ninguém, gente. Pra gente ser um atleta aí, a gente tem que se virar em 1000, né, cara? Porque a gente sabe que não tem patrocínio, não tem ajuda, a gente tem que pagar comida, casa, aí a Brasil, a gente que é brasileiro, a gente sabe como que é a guerra. Para a gente ser alguma coisa aí, a gente tem que querer muito aqui no coração e ser guerreiro, senão a gente não consegue conquistar. Sim. Então, no momento que você chega na chutebox ali, o time já está bem formado, né, Luizão? Já tinha o Cristiano Marcelo, já estava com o jiu-jitsu dele lá, e você não chegou totalmente cru no jiu-jitsu também, você já tinha feito uma passagem ali, foi uma coisa diferente, né? Cheguei na chutebox em 2003, assim que eu peguei minha faixa preta no Macaco ali, eu e o Macaco a gente estava comentando que eu lutei contra o Anderson Silva e ganhei dele. Aí, aqui em São Paulo não tinha mais nenhuma escola com tantos atletas, competidores de Muay Thai. E no Brasil, a maior escola de competição de Muay Thai ou de Vale Tudo era a Chutebox. Até eu e o Macaco a gente conversou nisso. Eu perguntei, Macaco, se tivesse oportunidade de ir para a Chutebox, você iria? Ele falou, na hora. Então foi na hora que me deu um clique. Eu falei, pô, se ele tivesse oportunidade, ele iria. Então acho que agora é minha hora. Eu já sou faixa preta de jiu-jitsu, eu já tenho
meu conhecimento no Muay Thai de Rony e Alex, então eu tenho que me juntar com a Chutebox. Eu vou me juntar com a melhor escola que tem no Brasil, onde tem os campeões. Aí eu fiz a migração para a Chutebox e o Macaco já foi direto comigo também, logo na sequência, porque ele era o dono da academia, então ele não podia largar tudo e ele tinha que tomar conta da academia para poder se organizar para ir. Eu já não era dono de academia, eu dava aula nas academias, então eu fiz essa migração e dediquei 100% para a luta, para o esporte, né, cara? Eu falei, cara, vou acreditar no esporte, eu gosto disso, eu não me rendo para ninguém, já fiz uma luta, sei como que é, e vou cair para dentro. Foi nessa aí que eu conectei com a Chutebox, que eu conheci o mestre Rudimar, o mestre Rafael Cordeiro, que agora é uma lenda, cara, treina o Mike Tyson. Isso aí é coisa que a gente sonha e acontece, os sonhos vão acontecendo com as pessoas, né, cara? Foi em 2003 que eu conheci a Chutebox e comecei a fazer parte ali, que tinha os campeões lá, tinha Ninja, tinha Shogun Rua, tinha o Vanderlei Silva, que era o nosso Mike Tyson do MMA, cara. Tinha Nino Chamber, que era o jiu-jitsu espetacular lá. Cristiano Marcelo era a pessoa que tomava conta do jiu-jitsu. Quando eu cheguei lá, os mestres já falaram, a gente já tem um jiu-jiteiro aqui e tal. Ele sabia que eu era faixa preta, né? E mesmo assim, eu tinha lutado com o Cristiano Marcelo. Eu tinha ganhado dele. Então, os mestres ficaram meio preocupados de ter faísca. Eu falei, mano, a gente guerreia com nossos atletas, a gente é inimigo até a luta, mas depois da luta, cara, é conhecer o cara, mas quando você vai lutar ali é guerra, mas acabou a luta ali é respeito um pelo outro, né, cara? Então quando eu cheguei lá eu respeitei, o Cristiano ele tava mais cedo lá no Chutebox ali, eu falei, mano, eu tô aqui pra aprender também e somar. Essa que foi a nossa conexão lá, e é isso que aconteceu, por isso que a Chutebox virou foi o tempo de ouro da Chutebox ali, que as conexões estavam tudo fluindo, estavam um ajudando o outro a chegar no seu ápice. Foi aí que eu me entendi com a galera. E essa rivalidade BTT e Chutebox, como que foi aí, Luizão? Qual foi a tua participação? Como que você vê essa rivalidade ali? De um lado você tem Vanderlei, do outro tem Ricardo Arona, aí você tem Murilo Bustamante, aí você tem do outro lado, tem Shogun, tem Murilo Ninja, tem Anderson Silva, tem você. Como que foi tudo isso? E o Pride também, como que foi tudo esse negócio aí, cara? Como que rolou? Como que foi pra você? Aí foi só os pesos pesados. E aí na minha categoria tinha Milton Vieira, Luiz Buscapé e tinha outros atletas lá. Então era as maiores escolas. E como a gente sabe, Rio de Janeiro, o forte da galera lá era o jiu-jitsu, né, cara? Que justamente a família Gracie é do Rio, né, cara? Então, e eu, como eu busquei uma escola de trocação, eu já tinha a parte de jiu-jitsu, busquei evoluir minha trocação. Foi aí que eu me inspirei no Vanderlei, me inspirei no Shogun, nessa galera que vinha já. Apesar que quando eu cheguei lá, o Shogun estava no mesmo ápice que eu. A gente estava no mesmo tempo. Mas o Shogun sempre foi um atleta que eu vi ele treinando ali, ele era fenômeno. Mas a nossa inspiração maior mesmo era o Vanderlei, que era o Mike Tyson do MMA. Ele chegava ali e não tinha pra ele, né? Era o cachorro louco. E quando a gente viu esse duelo da BTT ali, a Top Team com a Chutebox, cara, era guerra, cara. Com certeza. Nossa, era legal. Pra gente que assistia era legal, cara. Eu gostava muito. A primeira luta no Pride foi com o Buscapé, cara, com o Luiz Firmino. Então, cara, como era a minha primeira luta no Pride, eu acho que a dele era a segunda, não sei qual que era direito. Eu fui pronto para tudo ou nada. E meu estilo foi sempre... Eu pelo menos, quando comecei a buscar ser um lutador, cara, você tá ligado os filmes que a gente assiste aí na TV, né, cara? A gente vê esse filme de emoção, filme de ninja, caraca, eu vejo os caras dando voadora, fazendo isso, aquilo, eu falo, mano, por que eu nunca vi uma luta dos caras fazendo isso? Essa parada é de verdade ou de mentira? Aí isso estava na minha cabeça. Falei, mano, eu vou mostrar que esses golpes ninja aí de voadora, joelhada voando, essas coisas aí, eu vou botar numa luta de verdade e mostrar que a arte marcial é isso também. Não é só aquele beabá bem feito ali, entendeu? Você tem que... Se você tem uma joelhada voadora, uma própria voadora, esses golpes giratória, você tem que aplicar isso aí para mostrar que a arte marcial é mais que o beabá. Então, eu já comecei na minha primeira luta que eu tive com o meu primeiro duelo com a Top Team foi o
buscar pé. Então eu consegui jogar, mostrei meu jiu-jitsu, eu acabei ganhando dele fazendo a parte de solo, acabei ganhando dele fazendo guarda. Na Então, área dele. eu que no jiu-jitsu também não é só ficar por cima, mas se você tiver uma guarda agressiva, buscando finalização, raspando, levantando, saindo para trocação, caiu de novo, faz guarda, raspa, vira, não para, ataca de baixo, ataca de cima, trocação. Eu mostrei que o jiu-jitsu não é só ficar por cima, eu mostrei que tem um jiu-jitsu contra jiu-jitsu e ainda até por baixo você pode ganhar uma luta. E se os juízes deram a vitória para mim, eu não... quem sou eu para falar que a vitória não foi minha, entendeu? Foi uma luta bem parelha, mas no final da história o bônus veio para mim, porque eu mostrei a trocação e aceitei o jiu-jitsu e lutei no jiu-jitsu. Então, eu acho que foi uma entrada no Pride ali que trocou, a galera viu que tinha uma nova estrela chegando, né, cara? Então foi uma grande oportunidade, um grande duelo contra a BTT ali. Por que Coringa, cara? Por que The Joker? Por que Luiz Azeredo, The Joker? The Joker, por causa eu abracei a América aqui. Eu moro aqui na América agora, né, cara? Então eu usava o Coringa. Então, como o Coringa não ia... A galera não ia fazer muito sentido aqui na América, eu falei, quer saber? Vamos aceitar o The Joker. Então eu adaptei para o The Joker. E o porquê disso, cara? Meu Coringa não tem nada a ver com o Coringa do Batman, essa parada. Eu nem pensava nisso na época. Minha ideia do Coringa é mais do jogo de carta. Por que jogo de carta? Quem que é o Coringa no jogo de baralho? Coringa pode ser desde o rei, valete, até o as, 1, 2, 3, qualquer carta. Então o Coringa é qualquer carta. Aí eu puxei o Coringa para mim porque eu, na época, eu já sabia o jiu-jitsu, já sabia o Muay Thai, eu já tinha taekwondo nas minhas costas, já tinha judô. Então eu falei, eu sou o Coringa desse baralho aqui. O jogo que o cara quiser, eu tenho o cara para trocar com ele. Então eu peguei o Coringa. Já estava mesclando, né, cara? Já estava fazendo um mix. Eu já estava, quando eu estava na chutebox, já estava faixa preta de jiu-jitsu e faixa preta de Muay Thai. Então, cara, eu era o Coringa da parada. Aí foi daí que veio o Coringa. Aí depois, como saiu o Coringa do Batman, começou a fazer mais ibope, né, cara? Mas o Coringa veio do jogo de baralho, de mostrar que você tem toda... Eu posso ser qualquer carta desse baralho aí. Se vocês quiserem, vambora. Eu fiquei curioso porque eu não te conhecia por esse apelido, por esse codinome aí. Esse nickname pra mim era... Mas depois eu vi você usando, eu falei, vou perguntar. Né? Isso é um né, cara? É um bom. Tem que ter, tá certo, acho legal, mas eu fiquei curioso, eu vou perguntar. E você carregou o espírito chutebox mesmo, né, Luizão? Você era forjado no fogo, né? Saía na mão a full. Eu cheguei a ver você, luta que você tava até tomando um atraso e você virar a luta, isso daí não é pra qualquer um, né, cara? Quando tá tudo bem é muito mais fácil, né, cara? Luta é sempre uma loteria, né, cara? Então, quando eu migrei pra chutebox, eu aceitei esse jogo da chutebox, o jogo do Vanderlei, cara. Então eu queria buscar essa trocação agressiva. Eu comecei a jogar mais esse jogo agressivo. Foi um lado bom e ao mesmo tempo foi um lado ruim, porque foi ali que eu comecei a tomar nocaute. Tomei um nocaute do Gomes ali na primeira luta, que eu lutei com ele, porque eu só aceitei a trocação com ele. Eu não mudei meu jogo pro jiu-jitsu. Então... tem um lado bom, que você começa a virar muito mais agressivo e fazer o barulho, mas tem um lado que você abre brecha para o nocaute, porque quando você tá para nocautear o cara, ou é você ou é ele, é uma loteria, né, cara? Então, eu aceitei isso, mas por esse lado eu acabei tomando um prejuízo. Então, a vida me ensinou, cara. Agora eu, como sou um treinador também, eu consigo passar isso para meus atletas. Então, eu mostro para eles que a trocação é boa, mas quando você trabalha a parte do chão, você consegue controlar o oponente, consegue estabilizar a luta. Foi lá a parte que o Jorge Patino me passou de chão pesado, amassando e porrada. E a parte da trocação da chutebox. É isso que eu passo pra minha galera agora. Então, isso aí é o QI de luta, né, cara? Essa mudança de nível, né, cara? Exato. E na minha época, eu não aceitei a chutebox, eu mudei meu nível para trocação máxima. Mas eu fui fazer só o balance disso daí, mas no final da minha carreira, entendeu? Mas no começo você quer adaptar o Vanderlei Silva style em você, né? O estilo Vanderlei Silva.
Mas aí com foi, certeza. cara, foi a minha história, né, cara? Foi ali que eu fui a primeira vez nocauteado ali, então falei, mano, essa é doideira. Então eu comecei a desenhar meu jogo de luta. Não, a impressão que me passa, cara, que nessa época aí era um time de uns caras muito guerreiro, né, Ah, cara? nossa, Pô, cara, não tava, nunca tava na cabeça de vocês desistir, andar pra trás, né, cara? isso aí nunca, isso aí quem era da Chutebox, isso aí não existe no nosso, não tem, isso aí é nossa cartilha ali, ó. É só pra frente. É só pra frente, é sem desistir, é buscando a luta, é evoluindo a luta. A gente não arrega pra ninguém, essa é a cabeça, né, cara? Respeito, mas a gente somos guerreiros ali. E é isso aí que fazia a Chutebox ser o que é, o que foi e o que vai ser ainda. Porque você pode ver os atletas que estão chegando tudo agora aí, os professores continuam passando esse estilo. E cada um que passou ali pela Chutebox ali, você pode ver. Não sei se você conhece muito bem, mas a gente tem vários coaches que passaram pela Chutebox e agora tem a sua própria escola. Tipo, o mestre Rafael Cordeiro, a gente vê os atletas dele, cara. Não é Aí a por Kings, né? Kings MMA, né? MMA, os atletas dele estão tudo em ponta. O André Dida é um atleta que veio depois de mim lá na Chutebox, agora tá começando a fazer os atletas dele. Você vê os atletas dele também são tudo agressivos. Blindado, Hulk, Cristiano Marcelo tem a própria escola dele também, você vê que ele ACM Systems, né? tem um. Então a gente vê que as sementes que foi plantada na Chutebox agora estão fazendo um monte de. Estão fazendo outros frutos, saindo aí e fazendo barulho. Então a gente foi forjado ali no aço, ali, como Com diz. certeza, ó, já tem o mestre Muralha comentando aqui, ó, que você sempre foi assim, mesmo antes da Shootbox. Ó. Aí, ó, Já estava em você esse espírito aí, ó. Já estava dentro de você. Muralha quando a gente começou o Muay Thai ali no Morumbi, cara. Ele chegou com a capoeira dele ali. A capoeira é uma coisa, a capoeira agora eu tô praticando capoeira até hoje aqui, porque eu quero ficar bom na capoeira, cara. Que meus atletas do futuro vai ter Muay Thai, Jiu-Jitsu, capoeira. Essa vai ser a evolução, cara. Porque não é todo mundo que tem a capoeira. E quem tem a capoeira, eu luto Jiu-Jitsu, eu luto com um capoeirista, mesmo o cara não sabe Jiu-Jitsu, o cara é duro pra caraca, elástico, Mobilidade, flexível, né, cara? habilidade. Flexibilidade. Eu luto Muay Thai com um cara que faz capoeira, o cara sempre tem um extra. Eu falei, mas você quer saber? A gente precisa dessa capoeira, é brasileira, cara. Como que a gente não busca isso? É que o aprendizado da capoeira é muito difícil, cara. Então, galera que tá ouvindo aí, que vai ouvir isso daí, cara, você quer ser fazer a diferença no MMA, cara, vai buscar isso aí. Como falar, device, é minha dica. Isso, com certeza. Luizão, e em que momento o Diego Lima chega aí, cara, que pô, ele fala sempre de você com o maior carinho aí, sempre que a gente vê uma resenha do Diego, eu não conheço o Diego, tá? Ainda vou ter o prazer de conhecer ele, o Charles, ainda não tive oportunidade, Com certeza vai mas sou chegar muito para fã, isso. né? Sou muito fã dos dois, assim, eu acho que o Charles é demais, o Diego também. O Diego tá com um time sinistro. Acho que no Brasil, o cara que tem mais atleta no UFC, se bobear, é o Diego, cara. O Entendeu? Diego Lima agora tá sendo a nossa chutebox ali, que foi em Curitiba, ali tá sendo em São Paulo. Então, a galera tá sentindo a explosão do Diego Lima. O Diego Lima foi um cara que eu tive a oportunidade de treinar ele desde a faixa branca. E eu tive a oportunidade de treinar ele da faixa branca até a preta. Então, ele nunca foi um atleta de competição, mas foi um cara sempre que estava ali aprendendo tudo que eu podia passar para ele. Como ele não era um cara de competição, ele focava muito na técnica, entendeu? Porque ele não era focado muito no treinar para competir, mas ele tem um amor pela arte marcial. Então é isso que faz a diferença. Quando você tem um amor pela arte marcial, você consegue absorver e passar. No meu caso, eu tenho um amor pela arte marcial, então eu virei um lutador. E esse meu mesmo amor eu consigo aprender e passar. Então, eu tenho essa parada de saber como que é estar lá dentro do ringue e saber passar técnica. Porque, pelo exemplo do Diego Lima, ele é um cara que aprendeu a técnica e está passando isso para os atletas deles. E cada um tem o seu tempero ali. O Diego Lima tem a minha técnica junto com ele e tem os detalhes dele. Então, ele está vendo uma geração nova com ele também, tendo minha essência nele lá. E cada professor é isso. Da minha essência eu levei para o chutebox, então eu já tinha essa essência agressiva e esse estilo de
de coringa. Meu estilo é showtime, cara. Eu sou showman. Eu não gosto de fazer o tradicional. Se puder, eu vou pisar lá na grade e dar um Superman. É meu estilo de luta. É o que todo mundo quer ver. O espectador espera por isso numa luta. Não estou falando que o grappler ali, o cara que atua mais no grappling, né, na luta de solo, isso é legal também, mas a galera quer ver o show, né, Luizão? Mas Vende mais, né? O que eu acredito é num jiu-jitsu, num grappling agressivo. Se vocês pararem para assistir minha luta com o Paul Daly, eu lutei com o Paul Daly, que era o campeão lá da Inglaterra. Então fui na casa dele lutar com ele. Então eu saí na trocação com ele. Qual que era o bom do cara? O cara é mestre em trocação, Paul Daly. Eu joguei ele para baixo e trabalhei um jiu-jitsu agressivo lá. Se você parar e assistir, vocês pararem e buscar essa luta aí no YouTube, assiste lá. Minha luta foi de chão, mas eu pode mostrar para qualquer um. Não foi uma luta boring, como se fala boring? Foi Chato. sem graça, não foi uma luta chato. Foi uma luta chata. Ah, já tá esquecendo o português, Luiz. Foi um jiu-jitsu que algumas palavras começam a sair, você começa a falar tanto em inglês. Isso aí é a nossa língua universal, galera. Eu morei no Brasil muito tempo aí, cara. Outra dica para os brasileiros aí, começa a buscar evoluir a língua aí, porque isso aí vai abrir mais portas. É obrigação, né, cara? Tem que falar, né? Acho que para todo mundo, cara, porque se a gente quiser evoluir na parte de business, de negócios, a gente tem que evoluir, cara, porque os grandes negócios às vezes é no Japão, é nos Estados Unidos, em qualquer outro país, você vai ter que pelo menos falar o inglês. Se você falar o inglês, você consegue se comunicar com qualquer um, que hoje em dia você tem que saber pelo menos o básico. Então a gente tem que estar sempre evoluindo. E a gente tem oportunidade, só que às vezes não é fácil. Mas se fosse fácil, todo mundo seria um campeão do melhor do mundo, né, cara? E você vê que o Diego Lima já tem uma mentalidade, né, que ele introduziu lá na Shootbox. Ele já colocou educação financeira, inglês, espanhol. Tem a parte sabe, tem várias coisas ali. Eu achei bem bacana isso. Achei uma cabeça bem pra frente. Assim. Diego Lima e o Felipe também. Sertanejo. Felipe Sertanejo. Felipe Arantes. Eles vieram comigo ali, cara. Eu conheci o Felipinho quando ele estava com uns 17, 18 anos ali. Veio já comigo ali. Quando eu entrei na Shootbox, já levei o Diego Lima comigo lá. Ele viu minha projeção lá. Ele acompanhou tudo isso aí. Ele viveu esses momentos com o Vanderlei lá, com o Shogun. Eu estava lá treinando, o Lima estava no tatame, levando o Felipe Sertanejo lá. Então, ele pegou toda a ciência junto comigo ali. Né? A gente abria as portas da minha casa para ele. A gente deixei eles ficarem lá fazendo... eles iam ficar uma semana treinando, final de semana, sempre que podia lá. Minha casa era a casa dele. Então, ali que a gente começa a ver a irmandade da arte marcial, entendeu? A gente não é só a parte financeira, é a parte de família, entendeu? É uma irmandade. E no final da história, eu acredito que a Minha Luz conseguiu abrir as portas para o Diego Lima e agora ele representa a Shootbox em grande estilo, que ele está sendo a Shootbox lá no Brasil com os holofotes tudo virado com eles. E o Charles Oliveira, eu não cheguei nunca a conhecer ele pessoalmente. Quando eu estava na minha projeção, o Macaco ia lá para o Guarujá para treinar o Charles, e eu não cheguei a conhecer ele. E nesse momento aí que eu já vim para morar para América e tal, aí que conseguiu introduzir o Diego Lima com o Charles. E quando o Charles virou campeão, a Shootbox São Paulo explodiu, que a galera viu que tem um professor lá, um mestre lá, que agora o Diego Lima é mestre também, entendeu? E ele tem um conhecimento, ele consegue formar um campeão. E agora a galera tá tudo lá, cara. Tem uma galera. Até meu filho tá treinando com ele lá, o Vitor, ele morava comigo aqui na América, ele foi pro Brasil para arrumar documentação dele, para poder vir, que o negócio, as coisas você tem que fazer sempre tudo preto no branco, cara. Se você andar sempre pelo caminho certo, as portas vão se abrir. Por mais que venha um terremoto, uma tempestade, o homem lá de cima vai sempre te mostrar, ó, a tempestade está aqui, ó, vai por esse beiro aqui. Se a tempestade está aqui, ó, deixa a tempestade cair que vai ser para te limpar. Então, o negócio é andar na linha certa, ter fé e acreditar em Deus, cara, e continuar no foco e as coisas vão acontecendo. Bom, sempre que eu vou em São Paulo ali, eu treino ali no Diego Lima, treino com o Marcos Tragante também, que é ali no Brooklyn. Então, Brooklyn e Morumbi são as duas matrizes que eu tô sempre treinando quando eu tô em São Paulo. Pô, legal.
Bom, como a gente iniciou, bom, você não conhece o Charles, então nunca teve oportunidade de estar Eu com nunca ele. tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, não. Só pelos meus vídeos mesmo, só É, na energia que ele tá passando pra galera. tá. Mas já que a gente está falando de Charles, e eu acho que o Charles tem teu DNA também, de alguma forma. Do Ah, Jorge Patino, teu, do Lima. O Lima é o head coach do cara. Mas o Lima veio de você, né, cara? Se você pegar as exatamente. Ele raízes das coisas, você tá ali também. Como que você vê a situação atual do Charles, Luizão? tá ali pelo Ele cinturão, vai então. com ele vai com 8 dias, parece que com 10, menos de 10 dias de antecedência para Abu Dhabi. E ele está sendo super criticado aqui, Luizão. É fã, é canal de luta, todo mundo, pô, como o cara vai para Abu Dhabi com um pouco mais de uma semana? E o Charles falou, pô, eu quero estar feliz, eu quero estar bem, o importante para mim é eu estar bem, estar perto da minha família, eu priorizo isso, eu não quero ir com antecedência. Que tem cara que foi com mais de 50 dias para lá, entendeu? É, E isso tá pesando, né? As pessoas. Eu acho que ele tem que fazer o que ele acha melhor. Eu sou mas muito fã do cara, ele Luiz. vai ir com antecipação ou ele vai quantos Pouca, dias antes? pouco mais de uma semana. O cara vai chegar um pouco antes do corte de peso, eu acho. Ah, tá. Meu, eu quando eu tava no Japão são 24 horas só no avião, cara. Eu chegava uma semana de antecedência e no Japão aqui é o meio-dia, ali é meia-noite, então o horário é trocado. A gente é lutador, isso aí não tem erro não, cara. Acho que uma semana, um pouco mais de uma semana, ele é um campeão, entendeu? Isso aí não vai fazer diferença para ele não. Ele vai fazer o melhor dele ali. Eu acredito que esse melhor dele ali dessa vez é a gente, cara. Dessa vez vai Cara, como você tá morando aí faz um tempo, não sei como que tá a tua conexão com o Brasil em relação a essas coisas, as mídias aqui, eu vou te dizer, cara. Tem dois fenômenos que estão puxando a fila aqui, cara. Um é o Charles e agora, mais recentemente, o Alex Poatan Pereira. Esse eu tive a isso. oportunidade de conhecer, baita cara humilde, baita figura importante para o esporte. E o Charles está em outro nível, né, cara? O Charles está com mais de 8 milhões de seguidores, né? O Charles está no nível mundial ali gigante, né? Não Ele, tá bom, brincadeira, não. E ele vem sendo muito criticado por essas coisas tal. Mas o Charles, ele subiu, cara. O MMA voltou. Hoje em dia vai ter um UFC aqui em São Paulo. Aliás, já garanti meu ingresso. Vai legal. ter um UFC aqui no Ibirapuera, no ginásio de Ibirapuera. Cara, já está esgotado. Por quê? Porque o MMA voltou a estar em evidência, a luta voltou a estar em evidência aqui. E você participou disso, cara. Eu gostaria de saber, cara, como que você vê o Vale Tudo o MMA na sua época e como que você vê hoje? Quais são as principais diferenças, assim, tirando as bolsas, as oportunidades e a visibilidade que a internet trouxe, entendeu? Para eu saber qualquer coisa de luta, eu tinha que no mínimo assinar um combate, pegar a VHS, comprar a Tatame, comprar a Grace Magazine, comprar qualquer coisa. E como que você vê hoje em dia essa ascensão das lutas aí? Que aí deve estar muito maior, né, o nível da coisa. Agora o negócio está num patamar muito maior, né, cara? Porque agora, hoje em dia, todo mundo vai numa academia, você tem o Muay Thai, tem o Jiu-Jitsu, tem o Wrestling, você tem tudo numa academia só. A maioria do pessoal tem tudo isso aí já. E na época que eu tinha que ir numa academia conhecer um professor de Muay Thai. Na outra academia era o professor de Jiu-Jitsu. Queria fazer boxe, tinha que ir em outro lugar. Então, hoje em dia está muito mais mastigado e a galera está vindo muito mais preparada, com muito mais conhecimento numa só pessoa, entendeu? Eu acho que está bem evoluído agora e eu acho que está um nível bom, porque eu acredito que o pessoal está vendo que isso aí, esse esporte aí, está vindo tão forte quanto o boxing, que foi milionário, então o MMA ele tá nesse mesmo patamar. A gente consegue fazer atletas, a gente consegue fazer... E nós, que somos brasileiros, somos um fenômeno isso daí, porque a gente tem o coração, a garra, e quando a gente não entra para perder, entendeu? Então, você pode ver, qualquer um que vai lutar com um brasileiro sabe que vai ser duro, cara. Não importa Com isso. certeza. Então, se o brasileiro tiver uma escola boa, cara, ele vai ser sempre um campeão pelo nosso coração. Ah, Mas eu vejo que assim, a ascensão agora, cara, tá muito maior pela parte financeira, cara.
você só mudava a sua vida se você lutava o Pride. Que aí você luta o Pride, é aí que você vê a realidade do valor. Mas eu continuo assim ainda, cara. Você só vai ver a realidade financeira de um MMA quando você for lutar um campeonato internacional. Ou vai ser no Japão, ou vai ser no UFC. Se você estiver lutando nos campeonatos pequenos, você ainda vai tá ralando para chegar no top. Por isso você tem que ser o melhor. Tudo que você faz na vida tem que ser o melhor, cara. Porque se você não for o melhor, ou não estiver no caminho de ser o melhor, ou você nunca vai fazer a estrela brilhar, né, cara? É muito difícil, né, Luiz? E, pô, cara, o que eu vejo assim é que eu acho que os lutadores do Brasil, eles mereciam um reconhecimento monstruoso. Porque é um esporte que o Brasil é gigante, que nem todo mundo hoje em dia fala muito de russo. Cara, pelo amor de Deus, não todos merecendo os russos, não todos merecendo ninguém de outra nacionalidade. Cara, mas falou em luta pra mim, falou no Brasil, né, Luizão? Isso com certeza. Os russos, na verdade, são aquela pedra no nosso sapato, né, cara? Porque a gente sabe que o negócio é russo, né? Como a gente fala aí no Brasil. Pô, O negócio é russo. é, É que os caras é duro, né, cara? Mas é isso que é bom, cara. Porque quando a gente luta com um cara russo, mais que ele seja bom, e a gente sabe que é um cara que vai ter pegada, é isso que a gente quer. A gente não tem medo de desafiar.